Solta a vinheta! Odilon Almeida, o seu amigo no rádio. Ok, pessoal, um abraço para todos. Nós estamos aí vivendo uma sexta-feira maravilhosa. Hoje, dia 26 de setembro de 2025. E a gente vai no ritmo... me lembrei agora do Vou levando a vida do jeito que a vida é, né? Deixa a vida me levar e tal. Um abraço para você que acompanha a gente pelas redes sociais, dizer que nós também estamos com o nosso canal na nossa web rádio 103.com, jornalismo regional, 24 horas de informação, além desse nosso encontro aqui no nosso canal aqui pelo YouTube, tá? Muito grato aos inúmeros amigos, as pessoas que nos acompanham, fico muito feliz em ter uma gama de amigos muito grande, onde nós temos a oportunidade de ter realmente essa ligação pelas redes sociais e aos amigos que nos parabenizam pelo nosso trabalho. Fico muito feliz. O que eu gostaria de argumentar hoje, de abordar nesta sexta-feira, é justamente sobre a velocidade da notícia, a velocidade da informação, né? Não se comenta muito sobre isso, mas atualmente, né? Porque no início falava muito sobre a rapidez, a velocidade, hoje as coisas estão instantâneas que a gente nem está ligando, nem se preocupa, não está nem aí. Isso me impressiona muito, porque, por exemplo, nós vamos falar de uma coisa do cotidiano, acontecem acidentes, e as pessoas já passam pelo Zap, muitas vezes nem dizem o que foi, realmente como foi e tal, só mostra, olha o que aconteceu aqui, esse acidente e tal, mas não fala data, local. Já me referi muito sobre isso, mas mediante ao que nós estamos acompanhando, ao que nós estamos vendo cotidianamente, um exemplo muito forte é o lado da política, né? Qual o lado da política? Aqueles candidatos a candidatos e tal que já estão em campanha e não estão, né? Até porque nada foi registrado oficialmente. Isso acontece em inúmeros estados e também em várias cidades, em todas as cidades da Paraíba. Esse número de candidatos que se adiantam e utilizam-se as redes sociais, principalmente os atuais, né, políticos, aqueles que estão com mandato eletivo e tal. Estão aí, de vento em popa, e nos finais de semana estão visitando as comunidades, as cidades, enfim, fazendo uma ligação, os seus acordos políticos e por aí vai. O que eu gostaria de dizer sobre isso é que, na verdade, a coisa está tão de vento em popa que pouco a gente está dando conta, né? Muito pouco nós estamos dando conta do que realmente nós estamos a ver e a olho nu, né? Por quê? Porque muitas coisas agora, o candidato a candidato que não tem mandato ainda está pleiteando a se candidatar e tal. Aí já vai, conversa com a autoridade máxima do Estado, diz, olha, eu gostaria de fazer isso por tal comunidade e tal, e realmente entra-se em cena e aquele acordo, aquele apoio, aquela coisa da ligação política faz com que a comunidade tenha. Isso é importante? Sem dúvida nenhuma, que isso é uma das prioridades. Muitas vezes até quem está com mandato não tem, né, a força que um candidato a candidato, a deputado, agora em 2026, que se aproxima, tem ligação com o governador, por exemplo, né? E isso é a máxima das coisas que a informação traz, né? Olha, a comunidade tal, o candidato a candidato, ele já se antecipa e diz, olha, eu fiz esse pedido ao governador e tal, e ele favoreceu a comunidade e tal. Então isso é importante por demais, mas essa demonstração, vamos dizer assim, de força política, ela está vindo muito mais rápido. Claro que isso aconteceu há anos a fio, né? Isso foi uma coisa que aconteceu assim, de forma
assustadora, principalmente no passado, que existia uma ligação mais corpo a corpo, aquele que tinha coragem, muitos políticos eleitos, prefeitos e tal, vereadores, não tinham coragem de ir a um deputado e sentar com ele cara a cara. Então, existia aquela coisa também da timidez e tal. Hoje não, as coisas são mais abertas, são mais claras, são mais diretas, e isso faz com que a coisa ande, né? Faz com que a fila ande, como queira. E o que nós podemos aproveitar de tudo isso? É justamente falar sobre essa importância da velocidade da notícia. Porque quando no passado uma coisa pedida ao senhor governador e tal, passava-se 6 meses, 1 ano até para poder chegar aos ouvidos da população, hoje não, hoje chega em menos de 30 minutos. Né? Isso é muito importante. A gente vê a rapidez e a velocidade em que as coisas andam. Muitas vezes a imprensa local e a imprensa estadual, e por que não dizer a imprensa nacional, ela não tem uma informação como as redes sociais têm. Né? Assim, de rapidez, de velocidade. Né? Muitas vezes um repórter de uma empresa nacional da imprensa vem divulgar horas depois que as redes sociais já dispararam, já entraram em cena e divulgaram. Então eu quero me referir muito sobre isso, sobre essa oportunidade em que o cidadão tem de discutir, de se adiantar, de mostrar realmente o seu desejo para que as coisas tomem rumo e tomem o caminho certo. Né? Então é isso que a gente vê, que a gente realmente torce que a coisa... vamos torcendo aqui para que as coisas realmente dê pé e obtenham resultados. Vejo muito aqui na região candidatos a deputados jovens e com expectativas e tal, né? Aqueles que têm experiências políticas e outros não. A gente pode até citar aqui o Nelinho, que já tem uma experiência política, foi prefeito de Cacimba de Dentro por 2 vezes, elegeu o vice-prefeito Poliano, a primeira-dama do município de Bananeiras, que não tem cargo eletivo nenhum, só o registro de primeira-dama, né, a patente de primeira-dama e tal, no município de Bananeiras, e não foi candidata a nada e tal, e pretende agora ser candidata a deputada estadual, assim como o Nelinho também. E o que é que nós vemos nesses dois? Eles, cada um de um lado, né, puxando a sardinha para o seu lado, e são aliados do governador João Azevedo, que é pretenso candidato ao Senado da República, e claro que tem uma margem de vitória muito grande. Por quê? Porque já tem uma história política e tal, e fez realmente por merecer e trabalhou em benefício dos paraibanos, que, se diga de passagem, eu não estou rezando aqui missa de corpo presente, a Paraíba inteira sabe disso, o Brasil inteiro sabe disso. E nós temos aí, em contrapartida, os outros candidatos, né? O Efraim Moraes, filho, o garoto, vice-governador da Paraíba, que é o candidato de João Azevedo, tem uma mania de esquecer o nome do vice-governador da Paraíba. Eu vou lembrar já, vai fazer aqui o meu lereado. O Lucas Ribeiro é o vice-governador da Paraíba, né? Jovem aí, que é candidato, é o candidato indicado pelo senhor João Azevedo, e correndo, voltando, tem o Cícero Lucena, né? Então nós estamos vendo aí que as coisas estão se montando e tal, e agora que a coisa começou a tomar ritmo, né? Aí o trem está começando a sair da estação. Ele não saiu totalmente, mas vai sair, já está começando, Muito bem, torcendo que tudo dê certo, e vendo isso que eu estou registrando a título
da velocidade da informação, nós esperamos que o próximo, realmente, governador da Paraíba venha ter um desempenho especial para os paraibanos. A gente vê a Paraíba muito carente ainda, né, mesmo tendo esse salto importante na estrutura, né, da Paraíba se destacar no cenário nacional. João Pessoa, que uma das capitais mais preferidas para o turismo, a Paraíba de um modo geral, e isso realmente orgulha muito os paraibanos. E nesse ritmo, nessa levada, a gente vai falando sobre o que a imprensa vem registrando, né? Tem comentários de todos os ângulos. Hoje é um leque, né, de informação, portais de todos os lados, rádios convencionais, web rádios, os canais nas mídias sociais, nas redes sociais. E a imprensa, né, aquela imprensa televisiva e tal. Tudo isso traz uma praticidade muito grande para o eleitorado, para o cidadão, a título de informação, além do que aqueles que não tem nada a ver com a imprensa e tal, mas tecem os seus comentários nas redes sociais, no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, no TikTok, no YouTube, enfim, o que a gente pode perceber aí que é uma enxurrada de opinião e cada um tem a sua, e a gente vai justamente pensando aquelas que são realmente, vamos dizer assim, mais consciente, mais segura e tal, e vamos tecendo esse nosso comentário, essa nossa participação aqui nas redes sociais. Dito isso, eu gostaria de falar de um momento que passa o Brasil, que é justamente essa violência desenfreada e tal. E a gente falava muito sobre o que as leis, né, realmente brasileiras, elas estão afrouxando e tal. E isso a gente comentou em outras participações aqui nas redes sociais e também, obviamente, nos nossos programas de rádio, na web rádio. O que nós estamos vendo tudo isso vem com uma sequência de coisas do passado que vão se liberando e que se vão dando oportunidade a presidiários e que tem saidinhas e tal, essas coisas todas, e até esses contatos, né, da mulher ir para o presídio e tal, a esposa e tal, e ter aquele contato íntimo e tudo mais. Dentre outras vantagens que o que a lei realmente dá margem, o que é de necessidade do aprisionado, a justiça cede e tal, enfim. Mas, profundamente, analisando isso friamente, muitas pessoas, indivíduos de alta periculosidade, perigosas e tal, que estão nas cadeias e tal, e saem pela porta da frente, têm liberdade, passam poucos anos na cadeia e tal. Aí a gente vai vendo e comparando, falando justamente sobre essa estrutura de leis, a gente vê uma matéria dessa aqui, né? Justamente 2 condenados são executados nos Estados Unidos, um deles com gás de nitrogênio. Isso falando sobre a pena de morte. É impressionante, mas lá não se tem pena não do indivíduo que faz algo errado. O indivíduo que faz algo errado, ele paga caro. Um condenado à morte foi executado com gás de nitrogênio no Alabama, ontem, quinta-feira, dia 25, enquanto outro recebeu a injeção letal no Texas, elevando para 33 as execuções realizadas nos Estados Unidos em 2025. Geoffrey West, de 50 anos, recebeu a pena capital pelo assassinato em 1997 de Margaret Berry, de 33 anos e mãe de 2 filhos, durante um roubo na cidade Atallah. O que a gente vê
dessa matéria, né? O poder de fogo que tem a estrutura americana, as leis americanas. Aí o indivíduo aqui diz: sinto muito, pedi desculpas em particular à família de Margaret Berry e me sinto honrado pelo perdão que me foi concedido por seu filho Will, disse West, segundo o comunicado que seu advogado divulgou para a imprensa. O condenado não quis pronunciar suas últimas palavras antes de sua execução. Eu não sei você, eu não sei você, mas mesmo tendo essa vivência toda na imprensa, a gente tem um sentimento assim, né, de uma tensão, falando-se de uma morte, de uma execução dessa, e na realidade a gente vê como é forte a responsabilidade e a lei e os países, um país, por exemplo, como os Estados Unidos, ele implanta, e é isso mesmo durante a sua história. O filho da vítima, Will, defendeu que a execução de West fosse interrompida, imagine você, mas seu pedido foi rejeitado pelas autoridades. É uma coisa assim de doer na alma, mas é lei nos Estados Unidos. Por sua vez, Blaine Millan, de 35 anos, foi executado no Texas pelo assassinato em 2008 de Amora Carson, a filha de 13 meses de sua namorada, durante um exorcismo. São coisas que a gente acompanha na imprensa nacional, trazendo aí uma matéria nacional. Segundo documentos judiciais, a menina foi espancada, estrangulada e mutilada sexualmente e tinha 24 marcas de mordidas humanas que cobriam todo o seu corpo, no que o médico legista classificou como o pior caso de brutalidade que já tinha visto. Quero agradecer especialmente a todos que, pela gentileza, compaixão, empatia, amor, apoio e por acreditarem em mim. Jesus me leve para casa, foram algumas das últimas palavras de Millan. Seus advogados tentaram interromper a execução, alegando que o réu tinha deficiência intelectual, mas os tribunais rejeitaram as apelações. Seus advogados tentaram interromper a execução, alegando que ele tinha deficiência. O caso do Millan figurava entre os apresentados em um documentário de Werner Herzog, de 2013, intitulado On Death Row, ou No Corredor da Morte, em tradução livre do inglês. Com essas duas mortes, sobe para 33 o número de execuções em 2025 nos Estados Unidos. A Flórida realizou o maior número, são 12 execuções. Imagine você. Aí aqui tem um final da matéria que diz: a hipóxia por nitrogênio, que consiste em bobear gás de nitrogênio através de uma máscara facial, provocando a asfixia do preso, foi denunciada por especialistas das Nações Unidas como um método de execução cruel e desumano. A pena de morte foi abolida em 23 dos 50 estados americanos, enquanto outros 3, Califórnia, Oregon e Pensilvânia, têm moratórias vigentes. O presidente Donald Trump é um defensor da pena capital e, em seu primeiro dia no cargo, pediu que sua aplicação seja ampliada para os crimes mais vis. Trump assinou o memorando presidencial na quinta-feira, instruindo promotores federais a buscar a pena de morte em Washington, a capital do país, nos casos apropriados. Lembrando que nos Estados Unidos tem uma coisa interessante, que é a prisão perpétua. Aí não tem conversa, eles não falam mais nem nisso, é como se fosse uma prisão comum para nós aqui, né? Uma prisão de 40 anos, de 35 anos ou 60 anos, que o cara não cumpre nem isso, mas lá é prisão perpétua para muitos casos e tal, estudados, e é rápido, não é uma coisa assim que se espera anos a fio. Então a gente vê que, na realidade, precisa-se de moralizar mais as coisas brasileiras. Eu admiro muito o comportamento da estrutura americana, nas leis americanas, porque realmente as coisas são cumpridas. Vejam que pedidos
foram feitos para até perdoarem os indivíduos que mataram essas pessoas, mas as autoridades não têm resposta para esse tipo de pedido, ou melhor, tem, né? Eu digo no sentido assim, de absorver o indivíduo, coisa desse tipo. Eles dizem não e é não mesmo, e o cara é executado e ponto final. Por aí a banda toca, né? Além de lembrar também sobre a Indonésia, que tem leis muito rígidas, principalmente com o tráfico de drogas. Lembra dos brasileiros que foram e não voltaram mais? É assim que a banda toca lá fora. E por que não nós não nos moralizarmos cada vez mais e colocar os trens no trilho? Um abraço para todos, nos trilhos no caso, né? Um abraço para todos, muita paz, um bom final de semana e a gente continua aqui. Dê o seu like, o seu joinha ou se inscreva aqui no nosso canal e ouça a nossa web rádio pelo Radiosnet. Nós estamos lá também, temos o nosso aplicativo próprio, também temos, e além de tudo isso, você pode nos acompanhar aqui no nosso canal, no YouTube, na TV 103.com, jornalismo regional, 24 horas de informação. Com uma novidade para você, agora em outubro a gente vai entrar pela manhã com o nosso programa na web rádio 103.com, num horário ainda a ser pré-definido, mas que você vai nos acompanhar com certeza. Bom final de semana. Tchau, pessoal.